Faz tempo que eu não apareço nesse canal, mas dessa vez eu precisava falar um pouco sobre esse assunto. Pra quem não sabe, eu tenho 24 anos, eu me sinto muito perdido. Parece que a vida ela não faz o menor sentido porque nada importa. E nada importa porque nada faz sentido. E ultimamente eu tenho tentado o meu máximo pra melhorar em relação aos meus problemas mentais, tá ligado? Eu passei por algumas coisas quando eu era mais novo e por conta do que aconteceu eu me privei de viver. Eu acreditava que eu não era merecedor da existência e por conta disso eu me fechei para muitas experiências da vida. E quando eu finalmente decidi que ia deixar esses pensamentos para trás, toda essa dor para trás, uma outra coisa aconteceu e agora eu tô mais perdido do que antes, tá ligado? O que aconteceu me fez lembrar de tudo o que, o que era na infância. Eu cresci ouvindo das outras pessoas que eu não era bom o suficiente, que eu nunca ia ser nada, que eu nunca vou ser nada, que eu não passo de um, um merda, essas coisas, tá ligado? Eram outros adjetivos, mas eu acho que a frase você vai ser um merda é mais fácil de entender. E sabe quando você começa a se perguntar o porquê de você sequer estar aqui? De o porquê você sequer fazer questão por tentar melhorar e tentar levar a vida com mais leveza? Porque assim, a maior parte das vezes, ou pelo menos 99% das vezes, eu quando tentei fazer alguma coisa boa em relação a mim, a vida me mostrou que eu não deveria tentar e que eu deveria ficar quieto em casa. Teve uma vez, eu tava tipo umas 2, 3 semanas já sem sair pra fazer nenhuma entrega. E aí eu falei, não, quer saber? Dessa vez eu vou sair pra fazer, porque amanhã é sexta-feira e eu quero aproveitar minha sexta sem peso na consciência. E é isso que eu vou fazer. Vou fazer umas entreguinhas e vou curtir a minha sexta-feira numa boa. Tentei fazer alguma coisa boa pra mim, tá ligado? Ao invés de só me destruir, como eu sempre faço, ficar sem fazer entrega, ficar sem trabalhar e etc. No dia que eu saí pra fazer entrega, eu bati a moto e tomei um prejuízo de R$ 2.200. Teve uma outra vez. Assim, na verdade eu não vou nem contar dessa outra vez, porque eu não quero que pareça que eu tô dando um monte de exemplo pra justificar o que eu tô pensando agora, tá ligado? São muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E não é só sobre coisas externas. É mais sobre o que se passa na minha cabeça, que eu acho que é a parte mais difícil. Até porque bater a moto e tomar um prejuízo de 2.000 e poucos reais é algo que eu posso resolver, tá ligado? Apesar de não ter o dinheiro, você pode ir lá e pedir o cartão de crédito emprestado pra alguém e pagar e depois pagar a pessoa e resolver e etc. Assim, a moto, ela é um bagulho material e externo. Tipo, não é algo que passa dentro da cabeça, que é muito mais difícil de você resolver. E quando eu falo nessa questão de que quando eu começo a tomar atitudes que são benéficas pra mim, a vida vai e me derruba de novo. É tipo, parece que eu tô vivendo um looping. Eu tomo coragem pra enfrentar os meus problemas. Eu tomo coragem pra pensar sobre o que foi, o que é e como vai ser. E quando eu decido colocar minha cara a tapa e começar a fazer diferente, a vida de novo vem e me pune por nenhum motivo aparente. E essa sensação de inadequação e de estar sendo punido a maior parte do tempo é um bagulho que eu não sei explicar a sensação em relação a isso. Mas é assim que eu me sinto ultimamente. Parece que toda vez que eu tento fazer alguma coisa benéfica pra mim, a vida vai e me pune. Como se eu devesse continuar no lugar que eu tô.
preso na minha própria cabeça, dizendo pra mim mesmo que eu não vou ser bom o suficiente, que é o que eu sempre ouvi quando eu era mais novo. E aí eu fico me perguntando por quê. Será que realmente existe um porquê? Será que realmente existe uma força maior que faz a gente passar pelas coisas que a gente passa, pra gente ter que aprender alguma coisa? Será que eu só sou um azarado fudido e tô tomando no cu porque a vida é foda? São muitas perguntas pra nenhuma resposta. E assim, não é como se eu fosse deixar de enfrentar o que aconteceu. Só que assim, eu gostaria de não precisar ter que passar de novo pelo processo de aprendizado e cura. Porque é praticamente isso que eu tenho feito a minha vida inteira, tá ligado? Tipo, eu tento fazer alguma coisa que presta pra mim, eu sofro. Aí eu falo, não, dessa vez eu vou levantar a cabeça e agora eu consigo enfrentar, porque eu acho que já tá suave, já consegui processar de boa o que aconteceu. Aí eu começo a fazer o bagulho, pumba, na minha cara de novo. Sabe? Não dá pra entender. Não dá pra entender e não dá pra achar a vida legal desse jeito. A vida é uma mistura de dor, sofrimento e tristeza, parça. Eu não tenho nenhum motivo pra viver. E quando as pessoas me dizem que eu tenho família, não é porque eu odeio a minha família. Não é porque eu odeio a minha vida. É porque eu me odeio, mano. E eu odeio tudo que tá acontecendo, tá ligado? E chega um ponto que esse papo de que manter a cabeça erguida vai resolver as coisas, você percebe que é só mais um papo furado, tá ligado? Porque eu tenho feito isso todo esse tempo, mano. E o que que aconteceu de tão bom comigo? Nada, parça. A vida não é uma troca justa e nunca vai ser. Esse papo de que, se você fizer o bem vai vir até você. Ele não vai, parça. Não necessariamente porque você faz o bem vai ser feito de volta a você. E eu acho que essa é a parte mais nobre de você fazer as coisas boas. Porque você sabe que mesmo contra todo o mundo, você pode ser bom. Mesmo com tudo te dizendo o contrário, você pode ir lá e ser bom. E sim, eu tenho esse tipo de pensamento. Eu tento me enxergar dessa forma quando alguma coisa ruim acontece. Mas chega uma hora que você pensa, porra, por que só coisa ruim? Por que só tristeza e dor? Por quê? Por quê? Será que eu sou um ser humano tão ruim assim que eu mereço passar pelas coisas que eu tô passando, parça? E aí sempre tem aquela pessoa que adora relativizar a dor, né? Que vai te dizer que, ai, mas tem criança na África passando fome. Tá bom, parça, mas eu não sou uma criança da África que passa fome, parça. E eu sei que pra ela deve ser muito difícil também, mano. Mas não é porque uma criança passa fome na África que o fato de eu estar fudido é menos pior. Menos pior não. Não é tão ruim. Sabe, às vezes eu só queria que a vida fosse um pouco mais leve, mano. Eu queria que as coisas fossem um pouco melhores. Eu queria não ter que viver precisando enfrentar esse monstro que vive na minha cabeça. Eu só queria acordar, me olhar no espelho e dizer pra mim que talvez eu seja realmente bom. Sem ter que passar pelo processo de curar feridas que não foram que não fui eu que escolhi abrir pela 40ª vez. Sabe? Qual que é o sentido de viver, parça? É só isso, mano. É só isso. Sofrer e depois conseguir lidar com o sofrimento e quando tiver prestes a ficar bem com você mesmo, a vida ir lá e te derrubar de novo, mano. É só isso, parça. É só ficar levantando infinitamente numa briga contra um cara muito mais forte que você.
Eu não vejo sentido em viver, mano. Tudo que eu queria era um dia de paz. Um dia.